Graça e paz, amados. Bom dia. Nossa 36ª devocional do nosso tempo 47:12. Segunda-feira, dia 6 de julho. Estamos chegando no final do nosso tempo de devocional. Mas quem sabe Deus não tem um outro projeto para a gente, não é verdade? Para nós continuarmos seguindo, lendo a palavra de Deus e nos fortalecendo nela. Vamos orar, vamos esperar o Senhor nos mostrar a direção. Vamos orar ao Senhor agora para que essa semana seja abençoada? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã de segunda-feira. Que seja um dia, Senhor, marcado por uma revelação para cada um de nós. Que o Senhor possa trazer uma palavra para esse teu filho, para essa tua filha. E que possamos nos alimentar desta palavra. E como pão, que seja força para a nossa vida diante das tentações, das lutas, das dificuldades. Que possamos, diante de toda e qualquer situação, passarmos como vencedores em tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Marcos, a última parte do capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Uau! Finalzinho do capítulo 14, a história de Pedro negando o Senhor Jesus Cristo. E essa frase aqui, caindo em si, desatou a chorar. É uma palavra muito forte e eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso nesta manhã. Porque aqui o galo cantou por 2 vezes o galo. Vamos entender o que é essa questão do galo. Mas o mais forte mesmo é o que estava acontecendo no coração de Pedro. Vamos pensar um pouquinho na história? Vamos estudar um pouquinho esse texto, já que a gente tem bastante tempo hoje. Bom, a história aqui é de Pedro negando o Senhor Jesus Cristo. Apesar de ser um texto pequeno, de 7 versículos, Marcos nos mostra vários detalhes aqui de coisas importantes que nós podemos aprender. No versículo 66, Pedro está aqui na parte de baixo do pátio, né? E ele então, seguindo Jesus à distância, ele é confrontado por uma criada que olha para ele e fala: Você estava andando com Jesus, você andava com Jesus o Nazareno. E diz a palavra de Deus que ele nega, ele diz: Não conheço ele, não estou nem entendendo o que você está falando. E ele sai, vai para a parte do alpendre, que é aquela parte elevada do templo. E quando ele está indo, o galo canta a primeira vez. Está escrito aí, o galo canta, versículo 68. Aí Pedro para no meio de um grupo de pessoas e aquela criada vai novamente até ele e fala: Olha, você estava com Jesus. E ela fala com as pessoas que estavam ao lado dela, né? O versículo diz que ela para e conversa com os circunstantes, aqueles que estavam ao lado. E Pedro fala: Eu não conheço esse homem. Até que um grupo de outros homens olham para Pedro e falam: Não, você é um galileu, você estava ali, você é amigo dele. E aí ele começa a praguejar e a jurar, né? Eu não conheço ele. E quando Pedro está fazendo isso, o galo canta pela segunda vez. Pedro se lembra então da palavra que Jesus havia dito para ele, que antes que o galo cantasse, quando o galo cantasse 2 vezes, Pedro teria negado Jesus 3 vezes. E Pedro se lembra disso e sai arrasado, sai chorando, né? E diz o texto que ele chorou. Em algumas outras versões falam que ele chorou amargamente. Essa é a história. Uma história simples, mas com várias informações.
Essa história, ela aparece lá em Mateus capítulo 26 e em Lucas capítulo 22. Eles falam a mesma coisa. Todos eles falam da questão de um galo cantando. A diferença é que em Mateus e Lucas fala que o galo cantou uma vez só, enquanto que Marcos fala que o galo cantou 2 vezes. Aliás, perdão, lá em Lucas e Mateus só fala que o galo cantou, aqui fala que cantou 2 vezes. Antes de nós entendermos quantas vezes que o galo cantou, nós precisamos entender o que é este galo, tá bom? Eu gosto muito do comentário bíblico de Moody, que é um dos comentários mais tradicionais que existem, e esse comentário ele fala o seguinte: a palavra grega para galo neste texto aqui, né, nos evangelhos, quer dizer alectro, que significa galo, ou seja, um animal macho, e segundo o dicionário de Strong é uma ave. Mas a palavra grega para o galo, que o galo cante, é phonon, que significa soar. Então, será que esse galo é um animal ou é um instrumento musical? Como, por exemplo, uma trombeta. Por que nós não acreditamos que este galo é um animal e sim uma trombeta? Vamos caminhar por aqui. Bem, primeiro que naquela época de Jesus havia uma regra judaica que era proibido ter animais como galos, pombas, galinhas próximo ao templo soltos, porque esses animais sujavam muito, né? Fazem muita sujeira. A Mishnah judaica diz que era proibido esse tipo de animais ali perto. Então nós acreditamos que o galo aqui não é um animal, mas sim uma trombeta romana, da guarda romana que ficava na cidadela de Antônio, no castelo de Antônia, e que quando ela era trocada, ela era tocada. O termo no latim para esse toque da trombeta é galacinium, ou seja, canto do galo. Então, é muito provável que Pedro, quando escreveu, né, sobre isso, ele estava falando de uma negação de uma trombeta que estava sendo tocada na muralha. E quando Pedro escuta aquela trombeta tocando na muralha pela segunda vez, ele se entristece. Charles Swindoll, num livro chamado Morto pela Segunda Vez, fala na página 50 que este galo realmente era um tocador de trombeta. Então o galo era uma divisão do exército romano que por volta das 3 horas da manhã ele tocava a trombeta. E nós ainda temos a informação de que quando a cidade estava muito cheia, esse galo, esse tocador de trombeta, ele tocava num determinado lugar a trombeta e depois ele descia, ou se ele estivesse no alto, ia para um outro lugar e tocava de novo a trombeta para que toda a cidade, em todos os lugares, se escutasse na cidadela de Antônia que aquela guarda estava sendo trocada. Então, por isso que se ouve o galo, o toque da trombeta a primeira vez e depois a segunda vez, onde Pedro já estaria negando Jesus pela 3ª vez. Não acreditamos que o galo seja uma ave, mas sim seja um tocador de trombeta. O mais trágico, então, não é sobre o galo, mas o mais trágico é a narrativa, porque Marcos nos diz que ele caiu em si e desatou a chorar, depois que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas há uma narrativa de Lucas capítulo 22, versículo 61, que quando Pedro nega o Senhor Jesus Cristo pela 3ª vez, a Bíblia nos diz lá em Lucas 61 que Pedro vira e olha para Jesus. E quando ele olha para Jesus depois de ter negado 3 vezes, a narrativa diz que Jesus vai fixar os olhos nele. E quando Jesus fixa os olhos em Pedro, ele sai dali chorando amargamente porque ele se lembra da palavra. Vamos meditar? Vamos meditar na palavra? Já que nós já sabemos que esse galo não é um animal, mas é um toque de uma trombeta. Bom, nós podemos entender que Jesus sabe das nossas fraquezas, não é verdade? Ele havia dito que Pedro negaria ele por 3 vezes. Pedro agora começa a chorar, porque caiu na sua fraqueza. Nós podemos pensar,
Nós vamos chorar antes ou vamos chorar depois? Eu creio que quando Jesus falou para Pedro em Marcos, no versículo 27, né? Olha, você vai me negar 3 vezes. Em vez de Pedro dizer assim, eu não vou negar, eu sou forte, eu acho que Pedro devia ter chorado ali e devia ter falado assim, Senhor, eu sou fraco, me ajude. Quantas vezes, irmãos, medite nisso, quantas vezes nós nos passamos por tão fortes e depois choramos arrependidos. Isso já aconteceu comigo várias vezes, por eu não ter conseguido fazer o que eu queria. Eu creio que é melhor chorar antes. Eu creio que é melhor chegar para o Senhor e quando nós passamos por tentações ou quando o Senhor nos coloca em alguns desafios, eu creio que o melhor é chorar antes e falar, Senhor, me ajude. O desafio é grande, eu preciso da tua ajuda para poder enfrentar isso. Se você já determinou no seu coração, por exemplo, ler a Bíblia todas as manhãs, acredite, não fale simplesmente para Deus, eu vou ler a Bíblia. Fale para Deus, Senhor, me ajude, porque o Senhor sabe que eu sou fraco e eu preciso da sua ajuda. Se você já se determinou na sua vida em pedir perdão para alguém, em restaurar alguma coisa na sua vida, e se você já foi determinado por uma ação do Espírito Santo no seu coração, em que o Senhor te convenceu que você tem que fazer alguma coisa, fale para Deus, Senhor, me ajude, porque nós somos fracos e 1 minuto na nossa vida já é o suficiente para nós mudarmos de direção. Essa é a nossa natureza. É melhor chorar antes. É melhor chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não tenho força, eu preciso da tua ajuda, do que chorar depois e falar para Deus, Senhor, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu queria ter feito o certo e acabei fazendo o errado. Eu lembro de Israel, quando Deus falou para Israel no deserto do Sinai, Deus falou assim, vocês vão guardar a minha palavra, porque se vocês não guardarem a minha palavra, isso vai acontecer e tal. E o povo, em vez de olhar para Deus e falar assim, Senhor, nós não vamos aguentar, o Senhor nos conhece, nós não vamos conseguir, ajuda-nos. O povo disse, não, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E o povo sofreu muito por causa da sua dureza. Acredite, Deus sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas fraquezas. E muitas vezes Ele nos pede coisas para que nós possamos depender totalmente dEle e falar, Senhor, nos ajude. E não simplesmente que a gente vire as costas dizendo, pode deixar que eu vou fazer. Que você medite nisso no dia de hoje. Que você medite que é melhor chorar antes, chorar aos pés de Jesus pedindo ajuda, do que depois chorar lamentando os erros ou dizendo que não devia ter feito. Como Pedro chorou. Porque o choro do erro é um choro que machuca, é um choro de decepção. Mas o choro onde nós pedimos ajuda é um choro gostoso, é um choro que vem de consolo, é um choro que vem com um abraço do Pai dizendo, eu vou te fortalecer. Que você possa ter deste choro antes de fazer a besteira, antes de fazer a bobagem. Que Deus te abençoe nesta semana. Eu oro para que você possa sempre estar na presença de Deus pedindo da sua força, diante daquilo que Ele coloca de sentimentos no seu coração, para você poder avançar, que você sempre possa dizer para Deus, Senhor, eu vou avançar, mas eu conto com a tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Graça e paz.